Nunca pedi nem comprovante, porque isso é um ato de solidariedade humana. Oswaldo, gostou? Excelente. Oswaldo, você é um deles, né? Só que você está aqui hoje como representante. Você é um... Sou um transplantado. Mas só que você está aqui hoje, além de transplantado, como presidente da ONG. É verdade, é verdade. Você já sentiu toda essa emoção, né? Já senti. Presidente da ONG em agradecimento ao hospital, ao professor Joaquim, enfim, agradeço. Porque eu tinha pavor de hospital público. Eu via na televisão, aquilo que você falou agora, o SUS, serviço público. Eu nunca fui ao fundão. Eu me tratava particularmente como doutor na clínica dele. E quando ele me dizia, você vai ter que operar no fundão, não sei o que, eu me tremia todo. Onde é a clínica? A clínica dele é no centro da cidade. Sei. Do Rio, né? No Rio de Janeiro, na Rua da Assembleia 10. Sei. Então eu ia muito à clínica dele, era lá que eu me tratava. E o que aconteceu foi um fato interessante. Quando eu precisei ir ao fundão para fazer o pré-operatório, os exames todos, eu já comecei a ver a dificuldade, as filas, o atendimento, eu já fiquei apavorado. Mas eu tinha que fazer porque eu não tenho, o meu plano de saúde não cobre, eu não tinha verba para fazer o transplante. Então eu fiz através do SUS. E fui para o hospital às 11h30 da noite, o professor me ligou. Porque é sempre assim, né, Oswaldo? Aliás, os transplantes são sempre assim, de sopetão, você fica sempre em estado de alerta, vem um telefonema, você tem que sair correndo. Eu estava 6 meses aguardando o telefonema. O telefone tocava e eu corria. Então o tamanho é meu desespero. Porque eu era internado de mês em mês, o meu fígado descompensava, eu tinha que ser internado. Então eu ia para São Lucas, para o Pan-Americano, sempre para particular. Porque aí o plano pagava. E sempre na iminência de morrer. E cada vez um câncer, 2 cânceres. Quando deu o 3º câncer, eu fazendo químio, não tinha jeito, o professor olhou um dia a minha tomografia e falou, Oswaldo, seu fígado acabou. Uau. Se eu não te transplantar até dezembro, tchau. Você não emplaca o ano que vem. Ele foi bem claro, e que eu acho sensacional isso. E aí o telefone tocou? Dia 19 de dezembro, às 11h30 da noite, o telefone toca, um sábado, eu quentinho com a minha esposa na cama, ela falou, mas quem será essa hora? Isso pode ser uma notícia. Eu digo, não, é o professor me chamando para fazer o transplante. E assim era? E assim era. Mas deixa eu lhe dizer o seguinte, Cláudia, quando eu acordei na UTI, Você ficou surpreso, então, com o serviço do SUS? Olha, é uma coisa maravilhosa. A UTI do fundão, do Hospital Universitário, está de parabéns. E depois, quando eu desci para a enfermaria, aquilo chama-se um 9º andar, né? Nós chamamos de nona dor. Tamanha sofisticação, para você ter uma ideia, ar-condicionado, TV a cores com controle remoto, nós vimos na matéria. Geladeirazinha. Vocês estiveram lá, né? Telefone, né? As enfermeiras, eu fiquei fascinado. Você é só elogios. Eu fiquei fã do fundão, tanto que eu estou lá até hoje. E você vai ser doador, Oswaldo? Eu acho que eu não posso, né, professor, com os problemas. Doador eu já sou, já está avisado em casa. Agora houve uma época aí que... ele tem, como foi por hepatite C, né? Então as doações da hepatite C são restritas, poderiam ser feitas teoricamente para pacientes com hepatite C. Então, quem pode doar, doutor? Fala para quem está em casa, até para a gente estimular, né? Olha, existem 2 tipos de doação, né? A doação ainda intervivos. Tem que ser parente, até 2º grau. Se não for parente, precisa de uma autorização judicial e você pode doar partes do corpo, como o rim, que é um órgão bilateral. Você pode doar parte do fígado, como ele se regenera, você também pode doar parte do fígado. Pode doar parte do pulmão. Em termos de órgãos, são os mais utilizados. E, eventualmente, pode até doar osso. Você vai fazer uma cirurgia de osso e doa uma parte... Mas isso é complicado, porque às vezes eu fico pensando quem está em casa, que não é médico, né? O senhor é um doutor, sabe, é pós-graduado, mestre, doutor, né? Fez faculdade no exterior, a gente vê o seu currículo, mas e quem está em casa aqui? Veja bem, então, você tem uma necessidade, alguém necessita de um transplante de rim. Então, um familiar poderá doar já que nós temos 2 rins, você pode doar um para aquele. São feitos vários exames primeiro para saber se são compatíveis. Às vezes você é parente, mas tem diferença, é incompatível, enfim, não é usado. Isso é feito no serviço médico, quer dizer, através dos serviços médicos, né, de cada hospital, principalmente dos que fazem transplante de rim, e integrado com os centros de diálise, que são os pacientes que fazem hemodiálise. Sim. No caso do fígado, ele é seguido por
por um serviço também, vai decidir se pode ou não fazer o transplante intervivo. Mas como funciona assim, com um caso de morte? Quando alguém perde alguém querido na família? Lá, exatamente. Existe o segundo tipo, que é a doação cadavérica, né? Ou seja, existe o conceito de morte cerebral, que foi estabelecido em 1968, é utilizado no mundo inteiro, quer dizer, são pessoas, algumas pessoas atingem esse estado de morte cerebral, ou seja, ela está dentro de um CTI ou numa emergência, está tendo respiração artificial e para de ser irrigado o cérebro não recebe mais sangue, ou porque teve um traumatismo, ou porque rompeu um tumor, ou porque teve um derrame, obstruiu os vasos que vão para o cérebro. Se você está dentro de um CTI com respiração artificial, você faz o diagnóstico de morte cerebral, ou seja, ali é irreversível. Se você desligar o aparelho, ele não volta. Mesmo que você não desligue o aparelho em média, em 72 horas mais ou menos, a tendência é parar. E é um estágio irreversível. E é um diagnóstico bem estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, bastante rigoroso aqui no Brasil. E além desse exame clínico, nós fazemos um exame comprobatório de que não tem mais sangue no cérebro. Geralmente é um ultrassom que vê que não está mais, ou uma arteriografia ou o eletroencefalograma. Não tem ou a atividade elétrica ou sangue no cérebro. Mas e quando é um acidente assim, por exemplo? Isso a gente vê muito nos jornais, né? Isso. Quando a gente vê assim jovens que falecem porque estavam dirigindo displicentemente de carro, aquela batida que houve, como que a família pode fazer? Uma bala perdida, né? Justamente. Como é que pode ser feito isso? E aí ele é levado para um hospital. Se houver a parada cardíaca, esses órgãos não podem ser aproveitados, porque parou a oxigenação dos órgãos. Você só pode aproveitar as córneas e o osso, até 6 horas pós-parada. Agora, esse estágio, né, esse diagnóstico de morte cerebral, você pode manter aquele cadáver, que isso é muito complicado até para a população entender, porque geralmente ele chega com dúvida, o meu parente, o meu filho, o meu neto, o meu tio, enfim, ele está ali, o coração dele está batendo, ele está rosadinho, é uma coisa que a gente ouve comumente. Então a gente tem que explicar que ele está ali artificialmente. Entendi. Entendeu? Então, esse período dura em torno de 72 horas. Aí aquele hospital tem coordenador intra-hospitalar de transplante que pode explicar e fazer com que a família doe. Só com a autorização da família é que você pode fazer a retirada dos órgãos. Sem a autorização da família, você não pode. Por isso é de suma importância programas como esse, que mostra a transparência, a seriedade e o resultado, né? É um momento de muita perda, você perdeu um paciente, um parente, geralmente o luto, está ali às vezes uma criança, né? Você poder lembrar, né, que aquele órgão pode pulsar em alguém que ter vida, e a sensação, né, que a gente sabe que os parentes têm depois é de muito conforto. Ele perdeu um parente, mas trouxe vida a alguém. Trouxe vida para alguém, exatamente. Que é o Oswaldo aqui. Sou uma prova viva. Oswaldo, como é que é o papel da ONG nisso tudo? Em que a ONG ela participa, em que etapas? Em todas, é primordial. Nós damos assistência aos pacientes do HU, do Serviço de Hepatologia, desde sua entrada na fila, como o doutor já disse. HU é o Hospital Universitário, né? É o Hospital Universitário, isso, Na Ilha do Governador aqui no Rio. Isso. A gente tem que dizer, né, Oswaldo? O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. A gente está passando lá em Campos dos Goitacazes, Macaé, Faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma instituição secular. Uma instituição de nome e renome, é verdade. É verdade. E aí, quais são as etapas que vocês... Todas. Nós pegamos o paciente que já chega lá quando ele tem a notícia de que vai ter que entrar para o transplante, geralmente é a equipe que dá, não é? Olha, você vai ter que transplantar. Então, ali já tem uma baixa total, né? Então, nós entramos com os psicólogos do hospital e com os nossos voluntários que já passaram por estudo, na sua grande maioria são transplantados. Aliás, a maioria esmagadora, 90% dos voluntários são transplantados. Que já tem a tranquilidade da experiência, né? Temos experiência. Somos doutores honoris causa em transplante de fígado. E depois de transplantado, quer dizer, vocês dão acompanhamento, acompanham com medicamentos? O acompanhamento do hospital também é fantástico. Dentro do possível, de um serviço público, né? Claro. Eu diria que o ambulatório já não é a mesma coisa que a enfermaria, mas dentro do possível você é muito bem atendido, os médicos são excelentes, o cabedal do chefe do serviço de hepatologia clínico é tão
bom quanto ele? Quanto do Dr. Joaquim, que é cirurgião. Quer dizer, a equipe do Fundão é fantástica. São professores renomados. E a ONG? Como é que é o acompanhamento pós-operatório? Qual é a função dela no pós-operatório do paciente? Tem algum acompanhamento psicológico, jurídico? Já começa, como vocês viram quando filmaram lá, que nós já vamos juntos, quando o paciente sai da UTI e vai para a enfermaria, nós já estamos acompanhando ele na enfermaria. E geralmente já conhecemos o paciente anteriormente. E além de psicológico, falta muito medicamento. A Secretaria de Saúde, o SUS tem um problema muito sério de carência de remédio, falta de verba. Aquela mutreta, aquela roubalheira, desculpa o termo, entendeu? Isso é que a gente já conhece. E a ONG, então, tem medicamentos guardados exatamente, que são os imunossupressores, que não podem faltar no pós-transplante. Entendi. Então, nós injetamos... Supre essa lacuna que é deixada aí, né? Cesta básica, latões de sopa que nós conseguimos com o SEASA. Quero aproveitar também para mandar um beijo grande para Isaura Fraga, agora recém-empossada presidente do SEASA, que vai certamente estar continuando com esse belo trabalho aí, fornecendo sopa no pós-operatório dos pacientes. Né, Oswaldo? Você é um exemplo disso, você está presidindo a ONG, e o que você precisa lá agora? O que as pessoas que estão sensibilizadas, que assistiram isso tudo, que viram uma cirurgia, que viram você tendo vida de novo, pessoas que ressuscitaram praticamente, né, doutor? Exatamente. O que essas pessoas podem contribuir com a ONG Amigos do Transplante? Até antes do Oswaldo falar, eu acho importante que muita gente faz o transplante e vai embora. O Oswaldo não, assim como outros. Ele já foi beneficiado e ele está procurando agora ajudar e beneficiar outras pessoas. Isso é muito importante de ser dito. Claro. E é com esse tipo de trabalho que a gente conta. Necessitamos basicamente de cestas básicas, medicamentos e uma coisa que é muito importante, dinheiro, verba, infelizmente, porque as pessoas no Brasil não estão muito predispostas a dar dinheiro. Eu gostaria que telefonasse para o hospital, para o nosso telefone, 021 Rio de Janeiro, 2553 4951. Aí eu dou o número das contas. Nós damos recibo para desconto no imposto de renda, damos nota fiscal do recebimento da verba, enfim. Tá ótimo. Então você que está em casa, que gostou da ideia, que viu que órgãos podem trazer vida de novo, que se sensibilizou, que quer contribuir, tá aí então a dica do Oswaldo. Você pode telefonar para os números que estão aí na sua telinha, anota esse número, que esse número vai ajudar muita gente. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Queria, doutor, aqui nas preliminares da nossa conversa, nós chegamos à conclusão que o senhor é irmão de um grande amigo meu, o doutor Pedro Ribeiro Freitas, que é meu dermatologista. Quero mandar um beijo fraterno e carinhoso para ele sempre foi tão gentil, tão capaz, assim como o senhor. Estou muito bem impressionada. Que família. Doutor, o senhor quer dar o telefone da sua clínica? Na verdade, eu vou dar o telefone lá do Hospital Universitário, né? Que qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida pode entrar em contato com 2562-2803, que é o Serviço de Cirurgia Geral, onde o programa de transplante de fígado está inserido. A ONG tem o site. Qual é o site? www.amigosdotransplante.org.br. Tá ótimo. Lá ele tem todas as informações, o perfil da ONG, como doar, enfim, ali tem número de conta, tem tudo. Tá ótimo. Muito obrigada a presença, a participação de vocês. Muito obrigada a você pela sua audiência. E quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até semana que vem.